Bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje nós vamos dar continuidade à série Jesus levado a sério e vamos olhar para a expressão que ele disse para os seus discípulos no meio da tempestade em alto mar, quando ele olha para aqueles homens e diz: não temais. Essa expressão aparece mais de 70 vezes na palavra de Deus. O que Jesus queria ensinar para aqueles homens quando os repreende dessa forma tão diferente? Que Deus fale profundamente aos nossos corações. Queridos, hoje eu vou começar já com spoiler, contando o final de um filme. Mas como o filme é velho, eu acho que não vai fazer muita falta a ninguém se eu contar o final dele. Afinal, ele já ganhou o Oscar já faz alguns anos, não sei nem em que ano ele ganhou esse Oscar. Oscar de melhor filme, obviamente. A gente vira e mexe fala sobre ele porque ele sempre tem algumas lições muito interessantes a nos passar. Eu estou falando sobre Uma Mente Brilhante, aquele filme que conta a história do matemático ganhador do Nobel chamado John Nash. Se você não lembra, deixa eu só tentar refrescar um pouco a sua memória. Ali nós vemos a trajetória de um gênio que em determinado momento da sua genialidade descobre que tem esquizofrenia. Então, até você saber, já contei outra parte importante do filme, sinto muito você que não assistiu, mas você também não sabe que ele é esquizofrênico até determinada virada dessa história. Mas ele é um cara muito inteligente, que produz muito no mundo acadêmico, e em determinadas circunstâncias ele começa a se relacionar com pessoas que não existem no mundo real, só existem na cabeça dele. Essa relação começa a trazer algumas consequências profissionais para ele, e não só profissionais, familiares também. Ele começa a ter problemas com a mulher que ele a princípio namora e depois vem a casar, e a vida dele vira de perna para cima quando essa esquizofrenia começa a atingir outras áreas da sua vida que não somente esse momento fantasioso que ele tinha. Em certo ponto ele começa a ser medicado e ele começa a viver meio que dopado, e toda essa produtividade e genialidade ela é escondida por trás dessa medicação. Então jamais para o final do filme você vê que ele decide abrir mão da medicação e aparentemente John Nash está curado. A cena final desse filme acontece no dia em que ele recebe o seu prêmio, o seu prêmio Nobel de matemática, eu acredito. Como eu não entendo nada de matemática, não sei nem dizer o que é que ele fez de importante, mas eu sei que foi algo muito importante que ele fez. E ali naquela saída, que é a cena mais emocionante dessa história, só perde para uma, que é a cena que ele recebe as canetas, mas essa eu vou guardar para você assistir sozinho, é a única surpresa que você vai ter. Mas a cena final, ele recebe esse prêmio, e na saída, as pessoas perguntam a ele como é que ele fez para vencer a esquizofrenia. Ele diz que aprendeu a não alimentar certos apetites. E as pessoas acham que ele, na verdade, deixou de enxergar aquelas pessoas imaginárias. E assim a câmera abre e você vê que o tempo todo ele conviveu com aqueles 4 fantasminhas todos os dias. E ele simplesmente fingia que ele não existia, que eles não existiam, e não dava nenhum tipo de atenção a eles. Ele aprendeu a conviver com os seus próprios fantasmas. Ele foi gênio até mesmo na maneira em que ele aprendeu a lidar com a esquizofrenia. Eu estou falando sobre John Nash, sobre Uma Mente Brilhante, porque eu queria muito que hoje nós pensássemos sobre fantasmas. Nós estamos numa série de mensagens onde nós estamos pensando sobre as coisas que Jesus falou que deveriam ser levadas a sério. Algumas coisas são tão batidas e rebatidas, ditas e reditas, que às vezes elas perdem o peso que elas deveriam ter nos nossos ouvidos quando nós escutamos a primeira vez. Quando nós pensamos sobre fantasmas, nós pensamos sobre um desses episódios em que Jesus reafirma uma expressão que se encontra nada menos que 70 vezes na palavra de Deus, sempre num contexto muito parecido. Mas nós vamos estudar essas palavras, vamos pensar um pouco sobre essas palavras, no momento em que Jesus está ali, mais uma vez no meio do mar, e existe barco e água envolvido. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, vamos ler juntos do versículo 22 ao versículo 33. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite,
foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, tornando ele terra fértil para aquilo que nós vamos ouvir do Senhor. Que o teu Santo Espírito possa nos dirigir nesse momento, possa nos dar sabedoria que vem do Senhor. Que o Senhor possa usar o teu servo, apesar das minhas limitações, e que a tua palavra, mais uma vez, seja viva e eficaz nas nossas vidas. É assim que nós oramos ao Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, não era um dia fácil na vida de Jesus. Na verdade, a vida de Jesus nunca foi fácil, mas esse era especialmente um momento sofrido para o Mestre. Para que nós possamos entender um pouco do que se passa aqui, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Se você olhar um capítulo antes, você vai ver que algo muito traumático ou muito sofrido para qualquer pessoa havia acontecido com Jesus Cristo. Ele acabava de receber a notícia que seu primo João Batista havia sido morto de maneira cruel pelo rei Herodes. Ele sabe disso e ele então procura se retirar para viver o seu luto. A essa altura do seu ministério, onde Jesus estava, havia muita gente, multidões se formavam. Jesus não conseguia andar pela rua sem que as pessoas o cercassem e ali virasse um tumulto. Jesus não tinha um minuto de tranquilidade sequer se ele não procurasse um lugar tranquilo para orar ou para cuidar de si mesmo. Jesus, onde estava, as pessoas procuravam cura, libertação, ressurreição de mortos, talvez ouvir uma palavra de conforto ou de consolo. E se você olhar um pouquinho antes nessa história, quando Jesus sabe que o seu querido primo João Batista, aquele que anunciou a sua vinda, a voz que clamava no deserto, aquele que realizara seu batismo, aquele que desde o ventre das suas mães já se comunicava um com o outro, ele sabe dessa morte e ele então resolve que vai tirar um tempo de solidão, talvez para viver esse luto, talvez para poder chorar a sua tristeza, talvez para não ter que estar falando ou explicando nada para aquele povo que o cercava de manhã, de tarde e de noite. Não que ele estivesse cansado das pessoas, mas ele entendia que em alguns momentos da sua vida ele precisava se retirar para cuidar até mesmo da sua própria espiritualidade. E sempre que Jesus procurava se retirar, ele desenvolveu uma estratégia que é muito interessante. Se em terra ele não conseguia a solidão que às vezes é necessária, ele tomava um barco e ia para dentro do mar, ia para longe, onde ninguém poderia importuná-lo. É provável que hoje um drone chegasse lá, mas naquele tempo, graças a Deus, ele não contava com essa tecnologia. Mas ele ia para alto mar e ficava ali e tinha o seu tempo. E ele passou aquele tempo ali, talvez chorando, orando, falando com o Pai. E ele retorna para a praia, depois desse momento a sós, e ele encontra já a multidão aflita. E digo mais, a multidão não ficou no mesmo lugar. Enquanto o barco se movimentava, a multidão ia acompanhando pela praia, já esperando onde é que ele ia aportar, para onde ele parasse, a multidão cercar-lhe e mais uma vez clamar por ajuda, por auxílio, cura e libertação. E esse barco, ele aporta em determinado lugar daquela praia. Jesus desce e ali ele encontra aquela multidão mais uma vez aflita e pedindo que ele olhasse por eles e que de alguma forma agisse na vida deles, resolvesse os seus problemas.
Você vai ver no texto que Jesus ali olha para aquele povo com compaixão e misericórdia, cura os enfermos que estão ali, aquele povo fica por ali muito tempo. De repente, eles percebem que estão com fome, os discípulos começam a se preocupar, o que é que esse povo vai comer? É ali que acontece a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, tão conhecida. Logo em seguida, depois que aquele povo come, Jesus mais uma vez vai para alto mar, para seu momento a sós, e pede que os discípulos tomem um barco. Ele insiste para que os discípulos tomem um barco e vão já se locomovendo para Cafarnaum, que ficava do outro lado do lago, que ele iria ficar a sós no monte orando. Ele ia ter mais uma vez um tempo de solidão e de oração ali individual com o Pai. E é nesse momento em que os discípulos estão lá e Jesus vem caminhando sobre as águas, encontra esses homens se assustam, que Jesus repete essa expressão que você encontra desde Deus dizendo para Abraão em Gênesis, até mesmo nas últimas páginas da sua Bíblia, você vai encontrar a repetição de Deus dizendo a alguém: olha, não tema, não temais, não se amedrontem, não se apavorem. São mais de 70 referências que você vai encontrar a essa expressão. Eu ouso dizer que essas palavras de Jesus são o centro de toda essa história que eu resumi para você agora em poucas palavras. Jesus queria que aqueles homens ouvissem a expressão clara e audível nos seus ouvidos: não temais. De tudo aquilo que eles haviam visto e experimentado aqueles dias, eles deveriam lembrar: não temam. Estas são palavras de Jesus que deveriam ser levadas a sério pelos seus discípulos. Só para que nós possamos lançar ainda mais luz no texto que acabamos de ler e ele ficar ainda mais claro para nós, é importante nós sabermos que essa história também é contada pelo evangelista Marcos e pelo evangelista João. Mas somente Mateus faz questão de mencionar aí a participação de Pedro quando ele caminha sobre as águas. Quando nós conhecemos essa história contada nesses três evangelistas, nós temos detalhes que enriquecem ainda mais esse conhecimento que Jesus gostaria que seus discípulos tivessem. Conhecimento esse que nós gostaríamos de expressar nessa noite em forma de pergunta. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, como maneira de nós entendermos o que era esse não temais que Jesus ali diz, é justamente o que esses discípulos deveriam ter aprendido e ainda não haviam aprendido. Lembre que nós estamos falando sobre pessoas que não eram neófitas, não eram novatos na fé. Apesar deles não terem ainda uma longa caminhada com Jesus, eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa. Já haviam vivenciado muitas histórias com Jesus, tiveram muitas conversas particulares, talvez muitas ao pé do ouvido, talvez trocaram algumas convicções, talvez trocaram algumas experiências, contaram também as suas histórias e ouviram outras histórias, viram milagres acontecer, viram pessoas ressuscitarem, viram endemoniados serem libertos por esse mestre. Viram esse homem confrontar a lei de Israel, mais uma vez, viram esse homem confrontar aquilo que os fariseus faziam com a lei de Israel, a religiosidade artificial, de maneira corajosa como nenhum homem antes na vida havia feito. Esses homens tinham uma história com Jesus, já haviam caminhado uma boa jornada com Jesus Cristo. Não eram novatos. Porém, na narrativa que Marcos faz dessa história, nós vemos um detalhe que talvez despertasse a nossa atenção, colocasse uma pulga atrás das nossas orelhas. Por favor, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 52. Veja que detalhe importante Marcos nos informa. Se nós estivéssemos investigando essa história, talvez essa observação do evangelista Marcos, que era um homem de poucas palavras, desse uma reviravolta na investigação. Veja o que Marcos diz no versículo 52 do capítulo 6. Ele conta a mesma história que Mateus conta, mas ele dá uma informação a mais. Diz que eles ficaram atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Opa, nós temos aqui uma informação importante. Marcos nos conta que toda essa história aconteceu e a reação daqueles discípulos foi tão
aterrorizante, eles estavam tão atemorizados porque eles não entenderam aquilo que aconteceu um pouco antes do milagre da multiplicação dos pães. Às vezes nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e vemos tudo muito segmentado. Depois que a gente organizou a Bíblia em capítulos e versículos e perícopes, nós temos a tendência de achar que cada coisa é um texto independente um do outro, quando na verdade a Bíblia é muito mais orgânica, ela é muito mais uníssona do que às vezes nós achamos. Por isso que você vai ver explicação em palavras de Jesus para muitos milagres, mas especificamente para aquilo que acontece no mar. Preste atenção que Jesus não faz questão de explicar nada. Nenhum dos evangelistas faz questão de colocar nenhum adendo, de colocar nenhuma explicação, nem dizer por que é que Jesus fez aquilo. Somente Marcos que diz, olha, ele fez isso e eles ficaram assim, porque eles não haviam ainda entendido o que é que aconteceu lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Portanto, veja que existe uma relação muito intrínseca e indissociável entre o milagre da multiplicação dos pães e peixes e o milagre de Jesus caminhando sobre as águas e encontrando Pedro. As duas coisas estão juntas. Na verdade, você descobre, quando Marcos nos diz isso, que Jesus andou sobre as águas para que aqueles homens aprendessem algo que eles não tinham aprendido ainda na multiplicação dos pães e peixes. Mas espera aí, o que é que tem a ver então você multiplicar comida e alimento e você chegar num barco andando sobre as águas no meio de uma tempestade? Se fosse uma fita de videocassete, eu ia pedir para você apertar aquelas duas setinhas para trás, eu falava real quando era pequeno, mas a Andressa está aqui, eu vou só soletrar, R-E-W, né? Tinha lá no meu videocassete. Então, vamos apertar essa tecla e voltar um pouquinho essa história. Jesus desce do barco, está ali aquela multidão, muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, e ele se compadece daquelas pessoas que não podiam andar, pessoas com lepra, uma situação calamitosa, e ele cura aqueles enfermos, e ele olha para cada um de maneira muito individual. Jesus não enxergava as multidões como multidões, enxergava cada pessoa daquela multidão como uma pessoa específica, especial, com a sua história e as suas necessidades individuais. E a palavra de Deus nos diz que Jesus se compadeceu dessas pessoas, e Jesus vai até essas pessoas, as cura, e ali você tem uma tarde que talvez hoje fosse chamada de tarde de maravilhas e de vitória. Aquele povo passa o dia ouvindo a pregação de Jesus, maravilhados, e eles não querem sair, e de repente aquelas pessoas estão com fome. De repente talvez um discípulo chamou outro e disse, olha, isso aqui vai dar problema, porque eles estão aqui já faz quase um dia inteiro, ninguém comeu nada. Aqui não tem uma bodega, um supermercado, um fiteiro para ninguém comprar nada. O que é que vai ser quando esse povo todo estiver aqui enlouquecido de fome? Vamos tomar logo uma providência, porque não tem condição desse povo ficar. Eu não tenho nada para dar de comer esse povo. E eu imagino que os 12, eles tinham sempre esse cuidado, né, de talvez prever os problemas que podiam surgir. E eles diziam, olha Jesus, é melhor dispensar esse povo logo, porque daqui a pouco a fome vai arrochar e não vai ter o que fazer. Jesus olha para eles, e aí é bom que você veja o que é que o texto diz. Veja que Jesus olha para eles e diz assim, eles dizem, né, não temos aqui, Jesus diz, não precisam retirar-se, lhe dais vós mesmos o que comer. Jesus lança para eles a batata quente, diz, olha, ele não precisa mandar ninguém ir embora, vocês mesmos vão dar de comer a ele. Aí um diz, meu Deus, agora deu mesmo. Olha, Jesus, tudo que nós temos aqui, tudo, quando nós juntarmos tudo que tem aqui nas bolsas de todo mundo, vai dar 5 pães e 2 peixes. Olha a multidão, você vai ver no final que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contados. Como é que 5 pães e 2 peixes vai alimentar esses 5.000 homens, pelo menos, fora as mulheres e as crianças que estão aqui? E você sabe que em igreja tem mais mulher que homem. Então imagina naquela reunião quanto é que não tinha de gente ali. E eles olham aquela situação e Jesus diz, é vocês que vão dar de comer a ele. E Jesus diz, olha, começa a colocar aí nos cestos, começa a espalhar, começa a servir as pessoas, você vai ver que vai dar. Vá distribuindo, que você vai ver que vai dar. E eles distribuem e sobram 12 cestos. Olha que coisa interessante, não é nada místico não. Mas veja que didática de Jesus. Um cesto para cada discípulo, para que ninguém dissesse que não teve como aprender. Foram 12 cestos cheios, que cada discípulo saiu carregando de comida que sobrou.
Eles ali tiveram a oportunidade de carregar o próprio ensinamento nas mãos. A comida deu e deu para todo mundo ficou saciado. Depois disso, Jesus disse: olha, agora sim vocês podem ir para casa. Meus queridos, talvez a gente não lembre, porque tem todo dia o que comer, mas fome mata. Todo dia nós temos o alimento, mas se nós não tivermos o mínimo necessário para metabolizar e garantir energia para o nosso corpo físico, nós vamos morrer. As pessoas que conhecem biologia sabem disso aqui muito melhor do que eu. Nós precisamos de alimento para viver e o nosso corpo só tem determinada reserva de energia para viver sem alimento. E quando nós olhamos para aquela multidão, nós não estamos vendo uma multidão que estava para morrer, não. Mas quando nós falamos sobre não ter comida, nós falamos sobre fome. Fome é ameaça. Fome nos tira, talvez, quando nós não temos o que comer, nos tira o alicerce, nos tira da nossa zona de conforto. Talvez seja algo que nos incomode, como poucas coisas incomodam. E ali, diante da ameaça da fome, Jesus diz: olha, pode deixar, vocês vão servir e vocês vão comer. Vocês não precisam se aperrear com isso, não temam com isso. E Jesus faz de uma maneira prática eles entenderem que Ele proveria aquele alimento e que não havia necessidade deles temerem a escassez do alimento, a falta do alimento, a fome e talvez até mesmo a morte proveniente dessa fome. No mar, o grande perigo do mar, se você pesca ou conhece pescadores ou já leu sobre pescaria, não é a chuva, não é a tempestade, é o vento. Aqueles homens estavam no mar e o vento batia nas ondas e as ondas causavam rebuliço naquela embarcação, e aquela embarcação também estava em perigo iminente de naufragar e levar todos aqueles homens à morte. Aqueles homens estavam mais uma vez sem nenhum tipo de chão, nenhum tipo de alicerce, nenhum tipo de garantia. Quando nós olhamos para a relva onde as pessoas sentaram para se alimentar dos pães e peixes, nós vemos Jesus ensinando o nível 1. Olha, eu sou o Deus que provê, você não precisa temer porque eu estou aqui. Eles não entenderam, foram para a prova de recuperação, vamos para o mar. Olha, vocês não precisam temer o vento, eu estou aqui. Jesus queria que aqueles homens entendessem que a sua presença era garantia de provisão, tanto ali na relva do alimento, quanto era garantia de provisão também ali no mar. Jesus queria que aqueles homens entendessem aquilo que eles não tinham entendido ainda quando Ele multiplica pães e peixes. Meus queridos, esses homens eram homens como eu e como você. Eram pessoas que talvez não tivessem ainda a fé que Jesus queria que eles tivessem, a fé que eles deveriam ter. Eram pessoas que gradativamente estavam aprendendo do Mestre e estavam tendo a sua fé aumentada pelas experiências e até mesmo as provações que desfrutavam com o Mestre. Jesus permite que eles passem por aquela escassez de alimento. Jesus provê o alimento que lhes falta. Jesus dá uma segunda oportunidade para que eles entendam aquilo que eles não tinham entendido. E aí chega a nossa segunda pergunta: o que é então que esses homens agora vão aprender? Mais uma vez Jesus pede: olha, por favor, Pedro, junta aí esse pessoal, leve eles para Betsaida, lá em Cafarnaum. A gente tem que seguir viagem. Eu vou subir ali no monte, eu vou orar um pouco, eu vou encontrar vocês. Mas como, Jesus? Nós vamos de barco, olha, são 8 quilômetros, eram 8 quilômetros por água, que é de onde eles estavam até a outra margem. Nós vamos andar aí 8 quilômetros na água, o Senhor não vai ter como nos alcançar, mesmo que o Senhor pegue o melhor velejador, Torben Grael aqui na época, mesmo que o Senhor pegue, o Senhor não vai chegar a gente lá hoje seria Isaquias, né, com a sua canoa, mas não era o caso, né? Mesmo que o Senhor vá de carona, o Senhor não vai nos alcançar, porque são 8 quilômetros, a gente vai sair agora, se o Senhor demorar muito, não vai dar tempo. E Jesus diz: olha, vão, peguem o barco, vão, porque eu vou orar, eu preciso desse tempo a sós e vou já encontrar vocês. E eles vão para o alto mar, de repente o tempo se fecha, as ondas começam a se levantar, aquelas águas ficam escuras, aquele cinza barrento, fosco, que você não enxerga nada, um dedo abaixo da flor da água. A chuva engrossa, o vento aumenta, o barco começa
a balançar, eles começam talvez a se segurar, começa aquele pânico, e você vê na própria Bíblia várias histórias. O barco, quando está para naufragar, ele sempre vem com pânico, né, e com medo naquelas pessoas que estão dentro dele, naquela tripulação, e começa aquele pavor. Já era a sexta hora a sexta hora da madrugada, nessa a expressão que o texto usa. Deixa eu só conferir aqui. Opa. Quarta vigília da noite. Mas eu vou dizer por quê. A vigília da noite para a pessoa que vivia ali nas margens da Galileia, que era o judeu, ele tinha ganhado mais uma vigília. Eram 3 no Antigo Testamento, 4 no Novo, porque os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Então a quarta vigília começava mais ou menos às 5, 6 horas da madrugada. Então era noite escura, era noite alta, o dia tinha sido pesado, e Jesus estava orando no monte, e esses homens agora estavam em alto mar, no meio da noite, ali em meio àquele perigo, em meio àquela tempestade, em meio àquelas ondas, e de repente eles olham assim, no meio de um raio ou outro, vem aquela figura dando passos devagar e se aproximando daquele barco pela frente. Eu imagino que um olhou para o outro, talvez ficaram brancos, assim, não tinham talvez uma atitude, até que um deu um grito: meu Deus, é um fantasma! E cada um que corria para um lado, que corria para o outro. Não bastasse a tempestade, ainda vinha agora um vulto, um fantasma em alto mar, que ia atacar aquele barco. Imagine o desespero se você fosse um daqueles discípulos dentro daquele barco, no meio daquela confusão. Eu tenho um amigo que usa a expressão um carnaval dentro de uma venda. Sabe, uma vendinha daquelas de interior? Um carnaval dentro, ou seja, uma bagunça dentro daquele barco. Pânico, temor, medo, e aquele vulto se aproximando. Eles não haviam entendido ainda a lição de fé que Jesus queria dar quando multiplicou pães e peixes e tinha dito: olha, são vocês que vão distribuir. Eles não haviam entendido. Então Jesus, ele utiliza-se daquela situação para que agora eles entendam sobre o que é que ele está falando. E nós temos a clareza do objetivo desse ato de Cristo quando nós olhamos especialmente os versículos 26 e 27 e o 33. Primeiro eu queria que você lesse comigo somente os versículos 26 e 27. Veja o que é que Mateus nos conta. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Veja que aqui nós temos o cerne dessa questão. Enquanto os discípulos temiam de medo e temiam pelas suas vidas, Jesus aparece e reafirma primeiro quem ele é: não temam, sou eu, tenham bom ânimo, estejam alegres, não fiquem aflitos, não se desesperem, sou eu, por isso não temam. Veja que era isso que Jesus gostaria que eles tivessem entendido lá na relva, quando ele multiplicou pães e peixes. Ele queria que aqueles homens tivessem entendido, àquela altura do campeonato, quem ele era e que por isso eles não deveriam temer. Agora ele dá mais uma oportunidade para que aqueles homens entendam: olha, não temam, sou eu, tenham bom ânimo, eu estou aqui. Jesus queria que aqueles homens aprendessem não sobre fantasmas no alto mar, mas que aqueles homens aprendessem a lidar com fantasmas, talvez até em alto mar. Todos nós lidamos com fantasmas, não necessariamente no grau que John Nash lidava no auge da sua esquizofrenia. Mas eu lembro que quando eu me senti vocacionado para o ministério pastoral, uma das coisas que sempre me vinha à mente é que algumas categorias de pessoas são tidas como pessoas que talvez não tenham fantasmas. Não, aquela pessoa, eu tenho certeza que ela é inabalável. E eu pensava: não, pastor tem que ser inabalável. Senhor, a única condição que eu tenho para dizer ok para o Senhor é só uma: eu queria poder assumir que eu lido todos os dias com meus fantasmas. Porque ter fantasmas faz parte da humanidade. E Jesus sabia que aqueles homens temiam fantasmas. Jesus sabia que todos nós lidamos com fantasmas nas nossas vidas, e eu não estou falando logicamente desse folclore sobrenatural de espíritos que vagam ermos pela terra. Eu estou falando sobre aqueles medos mais profundos que às vezes nos acometem, aquelas dúvidas que tantas vezes nós temos, aquilo que muitas vezes tira o nosso sono ou nos leva às lágrimas,
aquilo que nós evitamos conversar, aqueles assuntos que nós não tocamos, ou aqueles assuntos que nós sempre tocamos, aqueles temas que nós nunca concluímos. Isso faz parte de ser humano e faz parte de ser humano decaído. Desde que o pecado entrou no mundo, nós lidamos com os fantasmas de viver dia após dia. E aqueles homens naquele barco lidavam com os seus próprios fantasmas. E Jesus, sendo quem era, sabia que as coisas para eles não seriam melhores depois, não. Jesus sabia que depois eles passariam pelo trauma de vê-lo ser crucificado, pela espera dos 3 dias até a ressurreição, o convívio de 40 dias, a despedida gloriosa de Jesus para o reino dos céus, a responsabilidade de viver o reino de Deus naqueles seus anos embrionários, a responsabilidade de começar a igreja do Senhor no tempo em que ainda não existia igreja, o temor de ser perseguido pelo exército romano e pela religião judaica. Ele sabia que aqueles 12 homens que estavam no barco estavam sendo forjados para tempos difíceis. Ele não prometeu em momento nenhum histórias de flores e maravilhas para aqueles 12, mas aqueles 12, para que pudessem dar os próximos passos que lhes seriam necessários, precisariam passar por aquele momento e precisariam aprender a lidar com seus fantasmas. E Jesus queria que eles aprendessem sobre isso. E Jesus vai até eles em direção àquele barco, e você vai ver em João que Jesus queria pegar-lhes pela dianteira, queria que eles o vissem de frente e eles se atemorizam. Jesus os acalma e diz a eles: olha, sou eu, não temam. E assim o vento se acalma, a tempestade para, Jesus sobe no barco, e você vai ver que a conclusão em Marcos e João é que eles logo chegaram ao outro lado. Não precisou de uma palavra. Você vê que os evangelistas não fazem questão de explicar nada além de contar a história. Somente Marcos que fala: olha, eles passaram por isso porque eles ainda não tinham aprendido, mas eu acho que agora a lição foi aprendida, a ficha caiu. Sabe qual era a lição? Sabe por que eles não deveriam temer? Justamente pela resposta que eles dão a Jesus no versículo 33. Quando eles estavam no barco, eles o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aquilo que precisava ser compreendido foi compreendido. Aqueles homens caminhavam com Jesus, ouviram Jesus, viram Jesus fazer sinais e maravilhas, mas é nesse momento que eles reconhecem quem Jesus é de verdade. Talvez você tenha chegado até aqui lutando com seus fantasmas todos os dias. Talvez você tenha visto aqui e fora daqui Jesus realizar sinais e maravilhas. Talvez você já tenha até visto multiplicação de pães e peixes, mas talvez você ainda não tenha entendido a lição máxima de Jesus nessa história, quando ele queria que aqueles homens entendessem que eles seguiam não eram qualquer pessoa, não era qualquer líder religioso, não era qualquer inspiração, não era qualquer líder motivacional, era Jesus, o Filho de Deus. Por isso, eles não deveriam temer aqueles fantasmas. Por isso, nada na vida deles deveria lhes causar tanto temor e tanto medo que lhes impedissem de caminhar. Às vezes nós achamos que o grande oposto, a grande oposição da fé é o medo, quando na verdade a grande oposição da fé é a dúvida. E nós vamos ver isso claramente sobre essa lição de fé que Jesus dá aos seus discípulos, quando Mateus é o evangelista que nos apresenta pela única vez um personagem que diz: olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, pois então permite que eu vá até aí. E aqui a terceira pergunta é: e o que é que Pedro tem a ver com isso? E Pedro está sempre no lugar mais inusitado. Pedro é um Wally bíblico, né? Ele está sempre. O Wally é um livrinho dos anos 80 que você tinha. Onde está o Wally? O Wally sempre estava nas situações mais inusitadas, em cima de uma árvore, sempre estava onde não deveria estar. E Pedro é um Wally bíblico. Ele sempre está falando o que não devia, aparece onde não devia. Ele está sempre se intrometendo nas histórias. E aqui é mais uma vez o que ele faz.
E esses homens estão lá, Jesus está vindo, e Mateus nos conta a participação de Pedro nessa história. Quando ele diz: olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, me deixe ir ter aí com o Senhor. Eu quero chegar até você aí, Jesus. E Jesus diz: então venha, se você quer vir, venha. Pedro lembra que ainda tinha tempestade, ainda tinha muito vento, ainda tinha muita onda, ainda tinha muita chuva, tinha muito raio, ainda estava uma confusão grande naquele mar. E Jesus diz: venha. E Pedro dá o primeiro passo, não sei se trêmulo ou não, mas ele dá o segundo passo. De repente ele começa a sentir a brisa, ele começa a ver a chuva caindo, começa a ver os raios, começa a ver a escuridão. Ver a escuridão é meio paradoxal, mas ele percebeu a escuridão, e ali ele não consegue dar o terceiro passo, e Pedro afunda naquele mar, no meio da tempestade. Eu acho que se tem algo mais amedrontador, mais terrível do que imaginar morrer afogado, é afogado no mar, em tempestade, em alto mar, como aquele homem estava nesse momento, dentro da água. E Pedro, ali dentro da água, ele olha para cima, ele vê Jesus ainda planando sobre as águas, diz: Senhor, por favor, me salve, socorro que eu estou afogando. E Jesus estende a mão, puxa ele e fez: homem de pequena fé, vem, entra aqui no barco. E os dois entram no barco, e aí sim, a tempestade se acalma, e o barco segue viagem. Pedro não está nessa história à toa. Ela seria muito despersonalizada se não incluísse uma figura como Pedro. Pedro aqui, ele aparece como o protótipo do discípulo, do seguidor de Jesus. Se você não lembra, discípulo era aquele que é ensinado no caminho do seu mestre. O discípulo, ele é instado, ensinado, ele é constantemente desafiado a viver como o seu mestre viveu. E ele tem ali uma atitude nobre quando ele diz: olha, eu vou fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo, eu vou andar também sobre as águas. E ele vai e ele acredita nas palavras de Jesus. Veja que a fé de Pedro, ela não vacila nas palavras de Jesus, né? Ele escuta e vai, ele encara o mar. E aí, quando ele está andando por ali, é que ele percebe aquelas circunstâncias que o cercam. Ele olha seu peso, ele olha a gravidade, ele percebe que naquelas circunstâncias de tempo, clima, temperatura e pressão, ele não tem condições de andar sobre as águas, e aí ele submerge. Ele simplesmente duvida daquilo que Jesus disse que ele poderia fazer. E ali no fundo daquele mar, ele clama por socorro de Jesus. Quando a gente fala sobre fé, e principalmente quando nós lembramos que sem fé é impossível agradar a Deus, quando nós lembramos que a fé agrada o coração de Deus, que a fé move montanhas, né? Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Muitas vezes nós até nem olhamos para a nossa fé, achando: rapaz, se a fé é tudo isso, eu estou muito longe disso tudo. Eu sou muito limitado, o padrão é muito alto, e realmente é muito alto. Aquilo que Deus espera de nós em termos de fé é algo grandioso, algo que poderia ser abraçado com muito mais valor pelo discípulo de Jesus, se ele entendesse a grandeza de uma vida de fé que Jesus estava ensinando a esses homens. Mas com a atitude de Pedro, nós também aprendemos sobre aquele que está crescendo em fé. Pedro, ele tinha sim a disposição de chegar até Jesus, mas ele vacila sim na sua fé e ele naufraga. Lembre que talvez Pedro não seja tão covarde assim, hein? Ele foi o único homem que eu conheço, que tem a história relatada, que conseguiu andar sobre as águas, nem que seja um pouquinho. E mesmo assim ele é retirado das águas como sendo chamado por Jesus de um homem de pequena fé. Então nós vemos ali um homem que está constantemente lutando contra a sua própria falta de fé. E se você olhar a história dos evangelhos, vai ver que Pedro tem uma história belíssima de luta contra si mesmo e de crescimento de fé e do investimento do próprio Jesus no crescimento da fé desse homem. Ele é um homem que vez por outra você vê vacilando, cortando a orelha do soldado, negando a Jesus 3 vezes. Ele está sempre pisando na bola, mas ele está constantemente aprendendo e constantemente progredindo. Quando nós vemos Pedro naufragando naquele mar, talvez nós nos enxerguemos hoje. Talvez hoje nós não sejamos os discípulos que estão dentro do barco somente com medo dos fantasmas, mas nós somos o discípulo que colocou o pé na água, dizendo acreditar sim nesse Jesus que estava vindo em sua direção, mas que não está conseguindo dar o terceiro passo e está afundando. Mas mesmo assim, você é aquele discípulo que está debaixo da água, acinzentada e nebulosa, e olha para cima e enxerga a mão de Jesus estendida em sua direção e diz: olha, venha, homem de pequena fé, mas venha para dentro do barco, que você ainda tem muita coisa
para aprender. Jesus queria que Pedro e aqueles discípulos aprendessem sobre fé, e nós aprendemos sobre fé quando nos é tirado do chão, quando nos é tirado da segurança. Nós não aprendemos sobre fé quando todas as coisas estão bem, quando tudo está nos conformes, quando não há tempestades, quando não falta comida, quando não falta pão. Jesus precisava ensinar aqueles homens que a fé, ela surge, ela aumenta quando nós percebemos que de fato e de verdade nós não podemos nada, não podemos garantir nada, nem alimento, nem segurança em alto mar, nem naquilo que nós achamos que podemos prover, que é a nossa alimentação, não, porque nós trabalhamos demais, nós somos muito dedicados, então assim, temos a certeza que o pão não há de nos faltar, porque trabalhar, eu vou trabalhar sempre. Jesus ensina, olha, não é assim, e ele ensina isso no exemplo maior em alto mar, quando ele diz, olha, vocês não têm segurança nenhuma aqui, e sabe por que nem aqui nem lá vocês devem temer? Porque vocês contam com a minha presença. E esse não temer não é a garantia de que os pães vão ser multiplicados a ponto de saciar a nossa necessidade, não é a garantia que aquele barco não vai virar. Aqueles mesmos homens que tiveram as suas vidas poupadas em alto mar, são os homens que foram martirizados por causa do Evangelho alguns anos depois. Não é a garantia de que todas as coisas sempre correrão bem, mas é a garantia da presença do Filho de Deus, da presença do próprio Deus, onde quer que você esteja vivendo, que situação você esteja. A certeza de que mesmo que eu esteja debaixo da água, eu tenho ali uma mão estendida para me tirar e para me dar mais uma oportunidade de crescer de fé em fé. Fé vai muito além de acreditar que Deus pode fazer, mas é a certeza de que Deus pode fazer em mim e através de mim. Quer saber qual é o melhor exemplo de fé que você tem nas Escrituras? É aquele texto que nós chamamos de galeria da fé em Hebreus 11. Por favor, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Às vezes nós achamos que fé é mentalizar, né? Nosso mundo de hoje é um mundo muito estranho e paradoxal. As coisas estão bem estranhas. Ao mesmo tempo que nós somos muito materialistas e racionais, né? Acreditamos muito nas coisas que se podem ver e tocar e contabilizar, nós somos muito metafísicos e abstratos. Então, quando eu falo de fé, geralmente o mundo vai entender que é aquilo que eu acredito, aquilo que eu mentalizo, aquilo que eu vou fazer o universo acontecer através da mentalização. Mas quando eu olho para as Escrituras, a fé, ela nunca está somente no mundo da abstração ou das convicções internas. O tempo todo a fé está transbordando em atos e obras. Por isso que Tiago nos diz que a fé sem as obras é morta. Não existe fé somente de devoção, a devoção ela transborda em atitude. Por isso que quando eu olho para a galeria dos heróis da fé, nós podemos perceber claramente como a fé se manifesta na vida de alguém que não teme. Veja como é que ele começa a explicação sobre fé, o autor de Hebreus. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O autor de Hebreus dá uma definição sobre fé que parte da teoria para a prática. Ele diz, olha, a fé é a convicção das coisas que se esperam, elas vão acontecer, que se não veem, mas elas existem e um dia vão aparecer. E aí ele começa a fazer um elenco de homens e mulheres de fé, que tiveram fé e tiveram a sua fé expressa em atitude. Exemplo, Abraão, que saiu de casa sem saber para onde ia, com a mulher já idosa, ele também idoso, e dizendo que ia ser pai de uma grande nação. Outro exemplo, Raabe, uma prostituta de uma cidade que ouviu falar de um Deus, de um povo que estava vencendo todo mundo, e que esse Deus era Deus mesmo. Ela disse, então eu vou ajudar vocês. E ela está aqui na galeria de heróis da fé. Moisés, que andou 40 anos no deserto sem saber também para onde ia. Pessoas que tiveram a oportunidade, ou melhor, a ousadia de transformar a sua fé em atitude.
aquilo que criam em gesto de ação, em obras, transbordava na sua vida. Portanto, se eu digo que tenho fé e a minha fé ela é somente abstrata e teórica, falta alguma coisa nessa minha fé. E era isso que Jesus queria que esses homens que o acompanhavam aprendessem. Ele queria que esses homens aprendessem que ter fé era aprender a conviver com os próprios fantasmas, com o próprio medo, com o próprio temor. Ele queria que esses homens aprendessem que ter fé era muitas vezes tomar atitudes que vão contra a razão ou contra a lógica humana, simplesmente por atos de fé. E aqui eu não estou falando sobre gestos que se chamam hoje de sobrenaturais ou extraordinários, eu vou ali mandar o mar se abrir, não. É um gesto de fé quando eu digo, olha, eu vou viver contra a maneira que o mundo diz que eu viva. Se o mundo me ensina a sonegar impostos, porque no Brasil é impossível ser empresário sonegando impostos, então eu vou dar aqui meu jeitinho porque faz todo sentido, é ter a fé de tomar uma atitude correta e dizer, não, isso aqui, Jesus espera essa conduta do seu discípulo. Eu tenho a fé de viver como Jesus me ensinou a viver. Eu tenho a fé e a certeza e a convicção que o próprio Jesus vai me capacitar a cumprir esse meu propósito. É ter fé para abrir mão daquilo que nós muitas vezes somos ensinados a fazer por aquelas pessoas que afrontam a vontade do nosso Deus. A fé é muito além do que a certeza de garantias materiais, receber chave de carro do ano, cheque em branco ou coisas assim. A fé é a coragem para viver as palavras de Jesus como um discípulo de Jesus. Nós acabamos de ler antes de começar a mensagem, quando estávamos confessando os nossos pecados, que aquele que segue a Jesus anda como Jesus andou. Esse é o maior gesto de fé que o Filho de Deus, um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo do Mestre, poderia ter. Era isso que Jesus queria que esses homens aprendessem. Para isso, lhes permitiu passar por uma tempestade. Talvez hoje sejam dias nebulosos na sua vida. Talvez hoje você esteja olhando para trás e dizendo, opa, eu podia ter aprendido lá na relva, quando era somente o exemplo dos pães e dos peixes. Mas não. Talvez hoje você esteja como se estivesse em alto mar, num dia difícil, olhando para frente e para trás e só enxergando fantasmas, vivendo aquele medo que paralisa. Ou talvez você seja que nem Pedro, aquele que tenta e acha que não vale a pena mais tentar de novo. Eu queria dizer a você que o que Jesus está querendo fazer na sua vida é lhe ensinar a ter fé. Jesus está querendo que você aprenda mais sobre Ele e sobre o relacionamento com Ele. Jesus quer que você olhe para a sua pessoa, para a pessoa de Jesus, reconhecendo que és o Filho do Deus vivo. E eu não consigo viver sem obedecer e sem ser um desses filhos do Deus vivo e sem seguir esse Filho do Deus vivo. Jesus queria que aqueles homens aprendessem isso, naquele susto. Aqueles discípulos aprenderam sobre fé. Uma fé que todos os dias nós somos desafiados a viver. Os heróis da fé de Hebreus 11 tiveram as suas oportunidades e souberam fazer bom uso delas. Que Deus possa nos ensinar a fazer bom uso das tempestades que estamos vivendo hoje. Se você está no barco, olhe para o fantasma e na verdade chame por Jesus, o Filho do Deus vivo. Se você está naufragando como Pedro, olhe para cima, segure nessa mão que vai puxar você do meio desse mar, vai trazer você para o barco seguro dessa vez, com a tempestade acalmada, e vai levar você até o outro lado. Não quer dizer que tudo vai ser como você quer, não quer dizer que todos os problemas se resolverão, mas quer dizer com certeza que você vai contar com a presença do Filho de Deus nesse barco, aquele que é a causa da nossa existência. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós possamos responder a Deus em oração. Talvez você queira apenas agradecer a Deus nesse momento, faça isso. Talvez você queira interceder a Deus, clamar a Deus por misericórdia, faça isso.
Talvez você queira pedir perdão pela sua atitude. Faça isso. Mas faça aquilo que o seu coração está levando você a responder a Deus. Que você possa falar para Deus o que essa palavra que Ele nos trouxe hoje trouxe de consequência para você. Se você tem vivido até hoje apenas convivendo com esse Deus, mas ainda não aprendeu que Ele é o Filho do Deus vivo, talvez seja essa a sua oração que você queira fazer. Mas que você possa falar com Deus nesse momento. Chama sobre as muitas águas, onde os meus pés podem falhar, e eu te encontro no mistério. Minha fé não se abalará. Por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Vence o meu pecado, tua mão de amor me guiará. Por onde o vento e o caos me cercam, eu sei que tu não falharás. Por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada no mar de tua presença. Por teu nome chamarei, forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu.
Pai, somente o Senhor sabe os nossos fantasmas, os nossos temores, as nossas tempestades. Somente o Senhor sabe aquilo que nos aflige, aquilo que nos atemoriza, aquilo que nos coloca em desespero, como se estivéssemos em alto mar, como aqueles teus discípulos. Mas, Pai, nós hoje ouvimos da Tua voz: não tema. Nos ajude a levar a sério essas palavras de Jesus. Nos ajude a colocar em prática na nossa vida a fé que o Senhor nos ensinou a ter, a certeza de que se o Senhor está conosco, se o Filho de Deus anda conosco e está ao nosso lado, nós não temos o que temer. Nos ajude, Pai, a vivermos de fato e de verdade como sendo Teus filhos, como pessoas que têm as vidas entregues nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos ensinar a viver corajosamente, sem duvidar de quem o Senhor é, sem duvidar da Tua presença. Que o Senhor possa nos manter inabaláveis em meio à tempestade. Que o Senhor possa nos manter sempre aprendendo a lidar com aquilo que nos amedronta, com os nossos fantasmas. E que possamos abraçar a verdade de que o Senhor é o Filho de Deus, que nos dá vida, que nos dá segurança e proteção eterna. Ser com o Teu povo. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Ao final dessa mensagem, eu espero que você tenha aprendido e entendido que, por mais difícil que seja a vida, por mais tempestades que nos sobrevenham, nós sempre vamos poder olhar para os olhos de Jesus e ouvir dele: não temais. Foi isso que Pedro aprendeu em meio àquela tempestade, foi isso que aqueles discípulos aprenderam no meio daquele barco. E isso é o que Deus tem para nos ensinar hoje. Se você tem gostado daquilo que tem visto e ouvido a nosso respeito aí em Tambaú, você é nosso convidado a nos fazer uma visita presencialmente aqui na Avenida Geraldo Costa, número 382, Manaíra. O endereço aparece aqui embaixo da sua tela. Você também pode saber mais sobre nós nos nossos perfis nas redes sociais e no nosso site na internet, www.iptambaú.org.br. Que Deus lhes dê uma boa semana.